agora que muita gente já presenteou ou foi presenteado no Natal, começa o período de movimento nas lojas para as trocas. Em alguns casos, é direito do consumidor. A partir de agora, lojas de todo o país estarão às voltas com consumidores insatisfeitos. Depois do corre-corre das compras, agora é hora de voltar às lojas e trocar alguns presentes de Natal. Pergunto se eles podem trocar, e eles falam que tem um prazo determinado de 30 dias para eles trocarem, né? Então isso, assim, a gente sempre explica. Eu falo na hora que eu compro se depois se pode trocar. Eles falou que sim, pode voltar na loja e trocar. Pela lei, a troca só é obrigatória se o produto tiver algum defeito. O fabricante tem 30 dias para fazer o conserto do produto. Depois desse prazo, o consumidor pode exigir a troca imediata, a devolução do dinheiro ou o abatimento proporcional do valor pago. Em caso de compras feitas pela internet, o consumidor pode desistir da compra em até 7 dias, seja por que motivo for. E para falar mais sobre os direitos do consumidor em caso de troca, o repórter Gabriel Ciafrei conversou com José Vieira, especialista em direito do consumidor. Para que os consumidores não tenham problemas com prazos e condições de troca, é que a gente conversa agora com o especialista em direito do consumidor, Dr. José Vieira. Doutor, quando o problema então for relacionado a cor e tamanho, as pessoas podem também fazer a troca do produto e quais os prazos? Pode sim. Mas fica na obrigação de levar esse produto dentro do prazo e fica também na questão de existir esse material na loja. Se existir o material na loja, ela pode trocar por um produto igual ou diferente. Diferente com preço menor, ele recebendo a diferença em mercadoria, ou por um preço, ou por uma outra mercadoria com um preço maior, ele complementando essa diferença. O produto comprado na promoção, ele pode ser trocado? E se sim, a loja deve informar isso no ato da compra? Desde que o consumidor procure o lojista dentro daquele prazo estabelecido, e que a loja disponha desse produto. Aí sim, ele pode obter êxito nessa troca. Mas que, não tendo o produto, o lojista não tem a obrigação de trocar. Ele pode, a mesma coisa, pode ser trocado por uma outra mercadoria diferente, com preço menor ou mais alto, no caso de sendo mais baixo, ele recebendo a diferença em mercadoria ou se for mais alto, pagando a diferença de uma mercadoria para outra. Na hora que a pessoa for fazer a troca, doutor, se ela escolhe um produto mais barato do que aquele que foi comprado, ela tem direito a receber a diferença? Desde que só existe reembolso no caso que a mercadoria apresente defeito. Nesse caso, se o lojista não dispõe mais daquele produto, ele tem a obrigação de devolver em espécie ou, no caso, em fatura, que geralmente o consumidor compra no cartão. E, sendo nesse caso, essa devolução virá no cartão de crédito, tem essa possibilidade. O lojista pode se recusar a fazer a troca e ele tem que explicar o motivo disso? Pode, ele pode recusar porque, desde que, alguns detalhes, desde que a mercadoria não apresente defeito, o lojista não tem a obrigação de trocar só pela cor ou tamanho. Pode trocar por outra mercadoria diferente, desde que o consumidor, aliás, faça a compensação da diferença. Se por um acaso a pessoa for fazer a troca e aquele mesmo produto já tiver acabado, a loja tem que oferecer um outro produto ou buscar uma outra solução para aquela troca? Desde que o produto apresente defeito, como já falamos antes,
é a obrigação do fornecedor apresentar uma outra opção em mercadoria para o consumidor ou devolver a importância paga. Nesse caso, se a mercadoria não tiver com defeito, ele pode dar oportunidade para o consumidor escolher outra mercadoria, compensando a diferença. Nesse período de Natal, o prazo para troca de produtos comprados pela internet, ele é alterado e a loja deve informar esse prazo? Veja só, na compra pela internet, pelo sistema eletrônico, tanto faz no Natal ou fora do Natal, o prazo é inalterável. E isso precisa que o consumidor preste atenção nesses prazos. O consumidor deve pedir a nota fiscal para poder fazer a troca? É um documento hábil para fazer a troca, porque o lojista ele não é obrigado a fazer a troca sem o comprovante da nota fiscal, a menos que tenha aquela etiquetazinha da loja, do comércio, etc., indicando a qualidade da mercadoria. Aí sim, tem lojas que até dispensa a nota fiscal. E quais os outros cuidados que o consumidor deve tomar na hora de fazer a compra para não evitar imprevistos quando for trocar o presente? Se eu der dizer para o consumidor que precisa prestar bem atenção nos prazos, isso é importante, se ele precisar de trocar depois, ele indo dentro daquele prazo, o lojista, em determinados pontos, é obrigado a promover a troca e de posse também e guardar com bastante zelo as notas fiscais. Então, muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. Voltamos ao estúdio.